Fala, Trucker! E aí, mais uma semana, como é que você tá? Eu tô bem, espero que você também, tá bom? Estamos de volta com mais um podcast feito pra você que tem diesel na veia. E aí, gosta de inovação? É chegado à tecnologia, mas tá por dentro? Sabe o que tá acontecendo? Bom, se não sabe, se liga aqui que a gente trouxe uma pessoa extremamente especial que domina essa área para dividir com você. Espera que você vai ver as dicas dela até o final desse episódio, tá? Ela é a Isis Bustel, que é especialista e formada em administração, mestre em administração pela Unipel, especializada em RFID e tecnologia. Bom, eu vou deixar ela falar dela. Seja muito bem-vinda, Isis, ao nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, falar com esse público que move tudo no Brasil, né? Sem os caminhoneiros, como é que a gente faria para poder estar aqui em casa, comendo uma pizza sexta-feira à noite? É um prazer estar aqui. Vocês já falaram um pouquinho, né? Eu atuo aí na área de logística e sou uma apaixonada pelo transporte. A família de caminhoneiros, então o transporte também está na minha veia aí junto. Vamos falar bastante desse tema hoje. Que legal mesmo. E você que está vendo, já aproveita, já está aí mesmo, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro sempre de todos os episódios. Você sabe que toda sexta-feira, meio-dia, tem coisa nova para você. Isis, eu vou direto ao ponto, tá? Daqui a pouco você vai falando e vai me contando um pouco mais da sua história, mas eu vou direto ao ponto. Tecnologia, para você, é vital realmente? É uma coisa que é inevitável ou é vital? Porque tem diferença, né? A tecnologia está no nosso dia a dia, né? A gente precisa de tecnologia para poder se mover hoje. E quando você pensa aí no transporte de cargas, a gente já usa o celular para poder dar o status da nossa carga que foi entregue. A gente tem que contar para o nosso cliente que a mercadoria está ali disponível. A gente recebe todas as informações, né? Será que tem algum impedimento ali na estrada? Como é que está o trânsito? Como é que está o clima? Então, a gente está com tudo isso hoje na palma da mão. Então, a tecnologia ela é vital para o caminhoneiro que está aí desvendando, né, desbravando as rodovias do Brasil. Com certeza, com certeza. E dentro desse conceito de tecnologia, às vezes o nosso público pensa, mas tecnologia, esses termos, essa coisa muito moderna, não é comigo, eu estou aqui dirigindo meu caminhão, por mais que meu caminhão tenha algumas modernidades, mas isso não é comigo. É sim, e a gente vai provar durante esse episódio, tá bom? Quando você está lá naquela viagem, fazendo aquela viagem longa, tem alguma tecnologia que você use? Você, motorista aí, que eu te pergunto agora, você usa tecnologia para agilizar, para chegar mais rápido, para poder agilizar a tua viagem? Não, eu faço a viagem normalmente e tal. Usa sim, quer ver por quê? Isis, tem como a tecnologia chamada, olha, RFID estar presente na vida do motorista na hora que ele está fazendo aquela viagem, na hora que ele passa ali pelos pedágios da vida? Tem alguma tecnologia com esse nome complicado, mas que faz parte de um dia a dia tão simples do nosso motorista? Pois é, olha só, o nome é difícil, né? RFID, mas o tema é muito simples. Imagina só que eu estou lá no pedágio e eu preciso chegar rápido com a minha carga. Eu tenho como hoje implementar uma tagzinha, né, lá no meu para-brisa, e eu consigo passar no pedágio sem ter que parar. Olha que maravilhosa essa possibilidade. Eu vou reduzir o tempo, eu não tenho que levar o dinheiro para poder pagar o pedágio. Isso vai direto para o cartão da empresa. Então, isso gera uma agilidade e é uma tecnologia que nós estamos usando no caminhão hoje. Então, está aí no nosso dia a dia, ela reduz o meu tempo, ela me ajuda a chegar mais rápido no meu cliente, e é o RFID. É uma tag onde eu coloco as informações, e essas informações pode ser de qualquer, né, pode ser de produto, pode ser ali do pedágio, do valor que eu estou pagando, e isso vai dar mais eficiência para a entrega da minha mercadoria no final das contas. Com certeza, tá vendo? É um exemplo claro aí pro nosso pessoal, né, que acompanha sempre aqui o nosso podcast, de que a tecnologia mais complexa talvez não seja tão assim, talvez ela esteja mais presente de você do que você imagina. Quer ver um outro exemplo que a Isis vai ajudar a gente a esclarecer aí? Vou saber. Tem IA, um termo tão, né, inteligência artificial, tá tão em voga e tal. Tem alguma coisa de inteligência artificial que você possa dar um exemplo pra gente, Isis, que está presente hoje no dia a dia do motorista também, do transportador?
Olha só, gente, a gente está acostumado com uma sigla que é comum, né, dentro das transportadoras, que é o chamado TMS. A gente tem um sistema de transporte e lá eu vou inserir todas as informações da minha carga, do meu caminhão, do espaço, o volume do meu produto. E quando eu vou transportar essa mercadoria, pode acontecer um monte de coisa no meio do caminho, né? Pode ser que eu tenha lá uma chuva, uma tempestade, eu posso ter uma parada, uma greve. Então, várias coisas podem impactar esse meu trajeto até o meu cliente final. Agora, se eu tenho uma tecnologia que está ali, né, um algoritmo, se eu tenho muitos dados que são analisados, que consegue, por exemplo, desviar minha rota, isso vai fazer com que eu tenha uma viagem mais segura, né, que eu possa desviar daquele obstáculo e eu possa cumprir o prazo do meu cliente. Então, quando eu penso em inteligência artificial, eu vou utilizar esses conjuntos de dados que vêm de uma outra tecnologia, que é o Big Data, né? Então, imagina só, eu tenho os dados meteorológicos, eu tenho dado da Polícia Civil, eu tenho dado lá da empresa, de onde eu vou parar lá, né, o meu CD para poder pegar essa carga, esses dados todos ali unidos, com um algoritmo, né, que é da inteligência artificial, vai me dar um comando lá dentro do meu caminhão. Olha, desvia sua rota para o trecho tal, porque você vai conseguir diminuir a sua distância, ou você vai estar numa rota mais segura. Então, a tecnologia está aí fácil para poder nos ajudar, né, a conseguir ajudar o cliente a chegar com mais rapidez no seu destino final e dar mais segurança para o motorista também. Então, a gente tem aí uma tecnologia que ajuda todo mundo dentro desse processo. Muito interessante. E é um exemplo, são exemplos muito claros mesmo, porque às vezes a gente não consegue entender ou enxergar aquela tecnologia que já faz parte do nosso dia a dia, né? Esse é o famoso GPS recalculando, uma telemetria, muita coisa. Para todo mundo que trabalha, o motorista aí que trabalha com o caminhão, que quando chega lá na transportadora, o gerente sabe que você acelerou demais ou freou demais. É a telemetria, é a inteligência artificial ajudando você a ajustar aqueles pontos ali que efetivamente podem ser melhores. Mas vamos além, nós não vamos só na vida do motorista ali, não. Vamos falar para o empresário também. O empresário ele também tem necessidade de adaptar a tecnologia na vida dele, né? Acredito eu, que devam haver soluções tecnológicas, oportunidades de inovação, tendências tecnológicas que ajudem o empresário a ter mais resultados. Você tem alguns exemplos para a gente? Olha só, quando você pensa nas tecnologias em geral ligadas à logística, porque o transporte é uma ponta, nós somos muito importantes, mas tudo isso aqui tem que estar conectado a um papel por trás, né? Então, eu tenho, dentro das tecnologias, eu tenho automatização, e aí a automatização dos processos, por exemplo, quando eu penso aí no pessoal que está comprando no marketplace, a gente viu aí um momento gigante do e-commerce, né? A pandemia trouxe esse outro olhar, fez o cliente comprar de forma online e fez precisar mais ainda do transporte. Hoje nós somos essenciais, porque o cliente quer comprar na última milha e receber daqui 2 horas. Então, para poder receber com 2 horas, eu tenho que ter várias tecnologias por trás me dando esse suporte. Então, quando eu falo dessa automatização dos processos, ou fulfillment, né? Então, por exemplo, quando eu tenho lá o Mercado Livre e eu coloco o meu produto para poder ser vendido ali, eu tenho que ter uma estrutura por trás que vai me ajudar a receber o meu pedido, fazer a separação, fazer todo o cadastro das transportadoras que vão pegar aquele pedido, dar o start para o meu cliente para ele poder acompanhar, né, e rastrear a sua carga e ajudar esse motorista que a gente acabou de falar aqui a saber qual é a rota menor, a dar o start dessa entrega. Então, as tecnologias que vão apoiar o empresário são tecnologias de inteligência artificial, do RFID, Big Data, Fulfillment, são todas oportunidades que vão ajudar o empresário a reduzir o custo dele, a melhorar a experiência do cliente, fazer com que ele fique na sua plataforma e compre o seu produto. Porque ele vai ter ali uma garantia, a gente falou aqui agora do TMS, né? Quando você pensa no TMS utilizando a inteligência artificial, ele vai proporcionar que eu consiga saber qual daquelas transportadoras que estão agregadas ao meu negócio consegue entregar com o menor tempo. Em qual transportador eu tenho espaço agora para poder levar aquele produto e entregar no tempo que o cliente precisa?
Então, todas essas tecnologias vão proporcionar uma experiência diferenciada para o meu cliente. E a logística, ela vai agregar o valor e dar essa fidelização, né, nesse momento de compra. Então, existem muitas oportunidades e o empresário, se ele tem um caminhão, dois, se ele está lá, se ele é um seller, ele está dentro dessa plataforma de e-commerce, ele precisa conhecer as tecnologias para que ele possa aproveitar o uso delas e fazer com que o negócio dele possa ganhar escala, né, e aumentar a participação no mercado. Muito legal, muito mesmo. E assim, falando dentro do mercado logístico, a gente tem algumas coisas que assim são inovações tecnológicas, com certeza, já estão aí sendo faladas há algum tempo, mas que ainda não são exploradas 100%, né? Como é que você vê essa questão dos veículos autônomos, que ainda não é uma realidade 100%, né? Mas é a tecnologia, diria que máxima aí do projetada no horizonte, né? O veículo dirigir sozinho e tal, drones, essa coisa toda que pelo mundo afora vem se tornando realidade efetiva mesmo. Como é que você vê essa tecnologia aplicada de fato? Quando e como? Quando a gente pensa nesse contexto de mundo, a gente já tem alguns países que já estão utilizando. O Brasil ainda tem um problema grande de infraestrutura, então a gente acredita que vai demorar mais, mas a gente já tem utilizado. Você imaginou a gente hoje poder usar o drone para poder monitorar a agricultura, né? Então, as plantações. A gente já tem locais hoje que podem, por exemplo, usar o drone para fazer o transporte numa cirurgia de um órgão, né? Então, de novo, isso é transporte, é tecnologia, ela vai ser utilizada em alguns contextos específicos, e quando eu penso no carro autônomo, tem inclusive alguns episódios do Black Mirror, que eu acho que vale a pena para você que é motorista, tá na parada, vai assistir para poder ver como é que funciona, né? A gente já tem tecnologias que vão permitir esse carro se mover, levando as pessoas e levando produtos. Qual que é o grande ganho disso? A gente precisa entender que em alguns locais existe infraestrutura viária disponível, pessoas, né, e locais que vão demandar essa tecnologia. Existe já nos Estados Unidos, a gente viu aí nos últimos meses, algumas empresas rodando com caminhão autônomo de uma ponta a ponta. Mas o que acontece com a figura do motorista? Ele ganha um novo papel. Ele precisa entender da tecnologia, porque esse caminhão autônomo, ele vai fazer todo o transporte, ele vai usar todas as tecnologias, mas ele precisa ter uma pessoa no back-office por trás para poder acompanhar essa máquina. Então, deixa de ser um caminhão para ser ali uma tecnologia toda embarcada e uma pessoa por trás que vai poder agir quando aquele carro tiver dado algum problema, né? Então, muda o papel do motorista para ser, na verdade, um gerenciador desse equipamento. Né? Vira um operador. Desse ativo com um valor muito alto, né, gente? Então, você pensa num caminhão, 1 milhão e meio, essa tecnologia embarcada é fantástica. Então, de novo, a educação é importante, a gente precisa de buscar esse aprendizado e estar antenado nisso que vem a longo prazo aqui no Brasil, mas que já está acontecendo no mundo. E a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma de que a tecnologia vem para substituir. Muitas vezes ela vem para complementar. Você deu o exemplo, por exemplo, do monitoramento na agricultura. Esse monitoramento ele foi facilitado. Ninguém voava antes, não tirou um ser humano que voava, na maioria, obviamente, das lavouras, né? Claro que algumas lavouras dispõem de avião e tudo mais, mas a maioria não dispunha. Então, trouxe uma solução para os pequenos e médios agricultores muito acessível, que eles simplesmente não tinham esse recurso de monitorar pelo aéreo a solução. Então, não substituiu ninguém, ela complementou como uma solução. O avião, olha um exemplo interessante, o avião voa sozinho, né? Tem gente que não sabe, mas o avião é capaz de voar sozinho, totalmente sozinho, sem a necessidade do ser humano ali, mas todo avião tem piloto, porque precisa de um operador, precisa do backup da máquina, porque você não vai colocar um avião 100% autônomo com 300 passageiros lá atrás, contando só com a máquina. Ela pode dar um problema, ela precisa de uma pane, enfim, ela pode dar uma pane e tem que ter sempre aquilo. Então, especialização. Eu acho que um recado importante para essa questão, acho que é a especialização. Não se ater a você substituído. Não, por quê? Eu posso ser um especialista que eu posso ser tão necessário quanto a própria máquina. Estou errado em dizer isso, Isis? Olha, e cria novas oportunidades. Quando você fala aqui do drone, você não tinha até então a função de operador de drone. E quando você pensa nesse veículo autônomo, você vai ter esse operador desse veículo autônomo. Gente, e é tão maravilhoso pensar na tecnologia.
A gente fica pensando aqui na dimensão do Brasil, né? A gente é um país enorme e a gente está aí difundido, né? Norte e sul. Então, imagina se o seu caminhão quebra lá no norte. E aí você tem uma tecnologia aí de IoT, como manutenção preditiva, você já pode ali, então imagina só, o seu caminhão está tão conectado ali à internet, ele já consegue falar com você quando é que ele pode quebrar. Então, você já tem condição de dar ao motorista a capacidade dele mesmo fazer o reparo no caminhão, porque ele vai lá se conectar com a empresa, que já fez a manutenção daquela peça. Então, olha aqui de novo o motorista tendo um novo papel. Né? Então, ele consegue fazer o reparo do seu caminhão, atuar de forma a gerenciar esse risco e garantir, né, essa entrega, o serviço do cliente final. Legal demais. Isa, você sabe que essas dicas todas me lembraram de um quadro que a gente tem aqui no nosso podcast chamado Momento Fórmula Mágica, onde a gente tem o mascote desse quadro, é essa lâmpada mágica aqui que a gente dá uma esfregadinha e vem sempre uma dica muito especial, vem sempre uma dica genial aqui de dentro. Vamos ver o que tem para hoje? Vamos esfregar ela aqui. Momento Fórmula Mágica. Fala, trucker! Mais uma dica especial para você, hein? Quer vender teu caminhão na melhor condição possível de mercado? Plataforma Quero Truck vai te ajudar nisso, porque aqui você consegue se conectar diretamente aos melhores e a maior quantidade também, né, de vendedores do Brasil. Aqui a gente te coloca em contato direto com o comprador e a negociação é feita por você, que conhece muito bem o teu caminhão e as tuas condições de flexibilidade, né, até onde você pode ir. A Quero Truck foi feita para você vender cada vez mais ou comprar melhor, né, o que você preferir. Ah, e não esquece, tá? Para vender não tem fórmula mágica, tem que anunciar. A gente pode falar da sua marca nesse espaço. Entre em contato pela plataforma e seja um parceiro. E esse foi o momento Fórmula Mágica, né? Mas, como eu sempre aviso, de mágica, bons negócios não tem nada. Você precisa tomar boas decisões embasada em bons parceiros, em boas informações. E é isso que a gente aqui no Conexão Quero Truck traz para você toda semana, toda sexta-feira. E hoje não é diferente. A gente está aqui com a Isis Bustel, matando aí todas as nossas dúvidas sobre tecnologia, trazendo isso para a nossa realidade. Isis, tudo que nós falamos até aqui, né? Vamos falar mais um pouco, mas tudo que nós falamos traz que a tecnologia ela pode sim ser acessível, pode ser adaptativa, ela pode ser inclusiva, ela pode solucionar problemas ao invés de substituir pessoas. Muita coisa pode acontecer, mas tudo isso depende da adaptação também do ser humano, obviamente, a estudar, a entender, a dominar essas novas tecnologias. Mas antes disso, depende de alguém desenvolvê-la, né? Depende de alguém criar soluções. Qual que você acha que é o papel das startups no mercado atual, assim, para o transporte principalmente? Você acha que tem um papel relevante ou não? Já está bom? Você acha que as startups ainda têm um papel relevante ou já estão se saturando? Olha só, gente, é interessante falar o termo de startup, né? Quando você pega aí uma empresa pequena, pequenas pessoas, sem muita verticalização, onde todo mundo quer pegar um problema e resolver, pivotar no mercado, as startups vieram com um padrão para poder mudar a logística. A logística ela tem tido um crescimento exponencial nos últimos anos por causa das startups. O Brasil hoje é celeiro de grandes startups que receberam grandes investimentos e elas têm conseguido aí resolver problemas como aquele truque, por exemplo, né? Como é que eu vou vender o meu caminhão? Como é que eu vou conectar com quem está precisando de comprar e vender? Como é que eu vou conseguir liberar espaço no meu caminhão, porque ele está ansioso na hora de fazer uma rota? Então, hoje, as startups e as pessoas que pensam nos problemas, existe problema demais para resolver. O transporte é muito antigo, né? Mas existem todo dia novas maneiras de pensar soluções para o transporte e as startups elas estão dando esse outro sinal para a gente. Então, a tecnologia hoje que as startups têm trazido para a gente, de pensar soluções à base de dados, usando as tecnologias da indústria 4.0, né? Então, a gente falou aí de IoT, da robotização, automatização de processos, ela faz toda a diferença e a gente fica feliz porque Belo Horizonte, a região sudeste, é um celeiro de grandes startups e a gente tem pessoas o tempo todo pensando em soluções para poder reduzir custos, para poder aumentar a eficiência, para poder ajudar o empresário e aí, no final, criar uma jornada para o cliente que seja especial e que vai engajar ele e ajudar ele a fidelizar a nossa marca. Muito legal mesmo. Isso é
Total verdade, a gente enxerga isso, né? No dia a dia a gente enxerga a importância de ter bons criadores, bons parceiros, boas ideias acopladas a todo o nosso negócio, e isso é muito importante. Isis, deixa eu te fazer uma pergunta sobre sustentabilidade. Hoje a gente vive aí o momento ESG, né? O pessoal fala ESG, mas é o ESG. A gente vive os momentos das 17 regras da ONU, nós estamos procurando preservar o planeta cada vez mais. Isso é necessário, porque a nossa casa, né, a gente destruiu ele por tantos anos, e agora que a gente chega no momento em que está vendo que o telhado está vazando, opa, deixa eu cuidar aqui, senão a casa cai, literalmente, né? Qual que é o papel das tecnologias na sua visão, obviamente, conectado a essa questão das tendências mundiais aí de sustentabilidade? Primeiro, eu tenho que conseguir saber esses dados, né? Você pensa aí nesse volume de dados disponíveis, eu vou saber que tipo de carro que eu vou usar, e aí, de novo, trazendo aqui aquele truque, gente, quando você pensa no transporte no Brasil, o transporte é o maior emissor de poluentes, então a gente tem uma responsabilidade muito grande em criar estratégias para poder emitir menos carbono, né, menos poluente no meio ambiente, e aí a gente tem, por exemplo, a DHL agora, com os biocombustíveis. Então, hoje o embarcador ele já tem possibilidade de comprar, né, um espaço daquele avião usando biocombustível. A gente já tem hoje o pessoal na última milha utilizando aí as bicicletas ou os veículos elétricos para poder impactar menos o meio ambiente. Eu tenho aí as empresas preocupadas com o tipo de embalagem. Então, as tecnologias elas vão ajudar a gente a entender todos esses dados e criar essas soluções que vão impactar menos o meio ambiente. E nós somos responsáveis. Então, hoje tem como, inclusive, quando você pensa aí no transporte, você tem aí transportadoras, a Degranel, a gente esteve com eles outro dia aqui conversando, utilizando, por exemplo, um caminhão mais novo, né, e aí, de novo, a oportunidade de eu poder comprar um caminhão e fazer essa conexão, que emite menos, eu usando a telemetria, né, de novo a tecnologia, para poder ensinar o caminhoneiro a usar bem o equipamento, para poder emitir menos. Então, a tecnologia ela vem para poder agregar, e essa logística verde, né, junto com a logística reversa, de novo tecnologia. Tem um case que eu acho muito bacana, quando você pensa na reversa, né, então o caminhoneiro vai lá entregar a mercadoria, o cliente não está em casa. Como é que eu posso usar esses dados para poder saber, olha, sabe que o Melodivo está em casa hoje na hora de receber o produto dele? Eu consigo saber isso com antecipação? Ele consegue programar, então, olha aí, a flexibilidade, a personalização dessa experiência para ele na entrega. Então, a Renner hoje ela tem um programa de reversa, onde o cliente marca o horário para que o transportador possa, né, recolher aquele produto no horário que o cliente realmente está em casa. Então, de novo, tecnologia, informação, startups, todos aqui, né, em conjunto, criando soluções para poder impactar menos, para poder criar essa política de ESG, né, verdadeira nas organizações. Não como uma política só para poder mostrar que, olha, o meu produto é verde. Não, ela tem que ter um compromisso para poder entregar. Um dado que é importante, quando a gente destacar, que hoje o consumidor, 73% dos consumidores hoje têm um olhar verde. Então, eles vão querer comprar de uma empresa que faz uma entrega com uma transportadora verde. Então, o que nós estamos fazendo? Como é que a gente está se movendo aí dentro da cadeia toda para poder criar essas tecnologias e abarcar isso dentro do meu processo, né? Estou usando o Fulfillment, né, de uma Amazon ou de um Mercado Livre que tem todo esse processo de pedido e consegue entregar de bicicleta, né, dentro lá dos grandes centros, ou tem aquele veículo elétrico que a DHL já está usando, né, lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então, eu preciso de estar preocupado com isso e usar para o cliente hoje vai exigir isso de mim. Isso já não é história para inglês ver que é bonitinho, não. Eu tenho que realmente entregar porque os recursos são finitos, né? E aí, para poder terminar, que eu acho que é bacana a gente falar, quando eu pensei no veículo elétrico, gente, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele acabou de criar uma tecnologia, a gente tem uma startup, de novo, brasileira, que é case nacional, de conseguir fazer a reversa com todos os itens da bateria de lítio e conseguir usar até 90% dela, voltar ela para a cadeia produtiva. Então, olha aqui o Brasil, de novo, sendo referência com as startups, criando soluções para poder ter um ambiente mais sustentável e uma logística mais verde de verdade. Inclusive, eu estive com o idealizador dessa startup a semana passada em São Paulo.
Olha que legal. Ele teve num evento, a gente esteve num evento conjunto lá, inclusive teve presente Flávio Augusto, enfim, Rafael Matos, grandes nomes aí da mentoria corporativa no Brasil, e foi citado exatamente esse exemplo, que é super interessante. Você conseguir reaproveitar de uma plataforma, de uma bateria, o 90% do componente se tornando os produtos essenciais, os elementos químicos realmente para você reutilizar na cadeia. É excepcional. Então, muito legal isso. E é necessário, né? Porque são produtos que se você descartar na natureza, daqui 50 mil anos eles estão lá ainda, né? Não vão ser aproveitados, né? Então, dentro do nosso dentro do nosso contexto de transporte. Então, assim, o transportador, ele precisa estar conectado, saber como é que isso vai impactar o dia a dia dele, como é que ele pode trocar o caminhão dele, né? Até que ponto vale a pena, a autonomia é interessante, o Brasil já tem a tecnologia para poder reaproveitar, vai ser mais barato. Então, a gente precisa de estar aí, né, atento para poder se adaptar para esse mercado aí, que está evoluindo a cada dia. Isis, o nosso tempo vai acelerando, eu vou ficando com medo, porque eu tenho umas perguntas que eu quero fazer e o tempo vai acabando. De uma forma bem direta, alguma dica específica de tecnologia legal, assim, que você está antenada nisso, para evitar roubos de carga, por exemplo, hoje em dia? Olha só, quando a gente pensa aí nas tecnologias de IoT ou da inteligência artificial, eu consigo utilizar todos esses dados para poder saber em que área eu tenho mais roubo, mas eu preciso usar GPS, colocar isso dentro do meu caminhão, no meio da carga, então, e está conectado com esse mundo de dados aí para que eu consiga evitar os roubos. O Brasil ainda tem, né, se pensa em relação a roubo, o Sudeste ainda dos maiores das zonas do Brasil que tem muito roubo, mas a gente precisa aí de criar cultura, de dar segurança para o motorista nas estradas, de capacitar aí a polícia também com dados e tecnologia, para que ela possa agir e ter esse cuidado de embarcar a tecnologia dentro do meu caminhão hoje. Então, hoje você tem tecnologia que você só vai abrir o seu caminhão quando o pessoal lá da monitoria, né, da transportadora, permitir para você. Mas a gente precisa de fazer muito mais, eu preciso de ter condição do motorista conseguir ter pontos de parada seguros, né? Então, olha como é que a gente tem aí um desafio de tecnologia, de infraestrutura, né? Então, ademais que eu tenha toda a tecnologia disponível, eu tenho que ter essa infraestrutura do governo, de todos os atores aí dentro da cadeia de suprimentos, para que o motorista possa ter essa condição, né, de segurança e que vai aí, no final das contas, impactar no menor número de roubos, né, dentro da minha operação. É um item que que é recorrente aqui nos nossos podcasts, quando a gente fala de andar para frente, de olhar tudo que a gente desenvolvimento, né, com um olhar mais de desenvolvimento, a gente sempre esbarra nas políticas públicas como estrutura, como falta de, né, estrutura no caso, para poder prover esse recurso para o nosso público, para o pessoal do transporte. A gente já teve a prova em 2017 que o transporte é o coração do Brasil, mas mesmo assim as políticas públicas ainda não se atentaram 100% para isso. Mas a gente tem esperança que isso vai acontecer em breve. Momento turbina, aquele ping-pong, aquele bate-bola rápido, tá bom? Inteligência artificial, para você. Ela vai mudar o nosso dia a dia e a nossa geração é beneficiada por tudo que ela vai trazer por nós. Inovar constantemente é importante por quê? Porque se eu não inovar, eu vou morrer no mercado. Verdade, verdade. Uma tecnologia indispensável para o transportador. RFID? Pode ser. Ter participado do Conexão Quero Truck para você? Foi uma honra e uma alegria gigante, porque eu amo o transporte. Que legal. A gente também gosta muito de estar por dentro de todos os segmentos. Aqui chama conexão, não é à toa, não. É porque a gente realmente conecta todos os assuntos ao mercado do transporte, a esse segmento que a gente gosta tanto aí de caminhões, de estrada, de asfalto. A gente brinca que a gente tem diesel na veia e é verdade, a gente tem diesel na veia realmente. A gente quer te agradecer, Isis, porque o nosso tempo está chegando no limite. Te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em estar conversando com a gente, dividindo com a gente o conhecimento que você tem em tecnologia, a simpatia, né, com que você passa o tema se torna muito mais atraente e aprazível para a gente degustar isso quando vem de uma forma assim, passado dessa forma. Então, muito obrigado pelo seu tempo e por estar aqui com a gente, tá bom? Foi um prazer, muito obrigada e um abraço para todo transportador desse Brasil. A gente que agradece, um abraço para você também.
Espero que você aí em casa tenha curtido esse episódio. A gente gostou muito, né, desse papo tecnológico, high-tech, mas que no fundo a gente vê que já é muito aplicável à realidade operacional do mercado de transporte. Toda sexta-feira você sabe que tem mais conteúdo ao meio-dia. A gente está sempre aqui produzindo com muito prazer para você que tem diesel na veia, assim como a gente. A gente fica por aqui. Você aí da sua casa, do seu escritório ou da boleia do seu caminhão, segue com Deus. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.